No Feed com Milacristo, o assunto de hoje é emagrecimento, qualidade de vida, bem-estar, saúde. Ao meu lado está o médico Ranier Berger, que vai falar um pouquinho sobre sua trajetória, né, profissional, um pouquinho também que vai falar com propriedade a respeito desse assunto, que é um assunto super relevante, não só nos dias atuais, mas desde sempre. Doutor, muito obrigada por sua Eu presença. que agradeço, obrigado. Emagrecimento, né? Então, eu imagino que é um assunto que sempre está em alta, sempre está em pauta, né? Muitas pessoas sofrem com essa questão de peso um pouco acima da média, obesidade. E você, como médico, vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas é claro que eu queria puxar um pouquinho o gancho lá atrás. Você é um ex-obeso e essa tua experiência com certeza faz a diferença hoje para os teus pacientes que você atende. Sim, é uma coisa que eu escuto muito dos meus pacientes eu não te vejo já tendo sido obeso. Eu realmente, desde os meus 8 anos de idade, comecei com sobrepeso já na infância. Desde a infância já estava fazendo vários tratamentos para ver se eu conseguia emagrecer e não consegui. E foi algo que me acompanhou por cerca de 20 anos. Quando eu terminei a faculdade, eu estava no meu auge, cheguei a 137 quilos e não tinha solução. Procurei profissionais em outras cidades, mesmo depois já sendo médico, era um médico-paciente, e um belo dia me deu um start, assim, meu Deus, é uma vergonha eu ser médico, saber curar os outros e não Sim. saber curar o meu problema. E foi quando eu fui especificamente atrás desse conhecimento sobre emagrecimento e qualidade de vida, que daí eu consegui mudar a minha realidade. E me fez perceber que o porquê que eu falhei ao longo de 20 anos, mesmo tendo vasto acompanhamento de diversos profissionais médicos, nutricionista, personal trainer, Sim. e isso me motivou a vir trabalhar com isso, porque eu percebi, foi por isso que ninguém conseguiu me curar. Eram essas coisas que estavam faltando no meu tratamento que dificultaram a minha evolução. Tanto é que, hoje em dia, trabalhando com isso, eu tenho um sucesso muito grande. São poucos pacientes que, após até uma consulta, acabam não tendo um excelente resultado. Até mesmo pacientes que abandonam o tratamento, depois de um longo período, acabam encontrando com eles, emagreceram, melhoraram, porque tem certas coisas que fazem muita diferença e que dificilmente são abordadas pelos outros profissionais. Isso se deve a quê? Como que você foi um método próprio após muito estudo também, após a tua experiência também com a obesidade, que você possa falar para nós ou seria só numa consulta Não, também? a grande verdade é a seguinte, na minha opinião, quando o terapeuta e o paciente perseguem a perda da gordura, o tratamento está fadado ao fracasso. O excesso de gordura no corpo é um problema por si só, é uma entidade, é uma doença. Mas, geralmente, a pessoa está com um acúmulo de gordura no corpo em excesso, secundário a outros problemas. A principal causa de obesidade é ambiental. São as coisas que aconteceram ao longo da vida, a forma como você foi educado. Tinha uma padaria na frente do colégio, na infância eu não tinha. Domingo era dia de comer bolo com a minha avó. Era isso que eu ia perguntar, até desculpe interromper, mas para perguntar assim, porque muitas pessoas falam, é genético, é por isso. Também, É bom também, explicar mas, melhor. mas principalmente é um problema ambiental. Então, se você tenta solucionar exclusivamente, vou correr atrás da perda de gordura, você não faz atitudes suficientes para verdadeiramente tratar o problema. Eu costumo dizer para os pacientes em consulta que o sobrepeso e a obesidade é um problema de valores, paradigmas, verdades, conceitos, regras pessoais, aquelas regrinhas bobas que a gente faz. Onde já se viu, eu vou comer uma batata frita e não vou tomar uma cerveja, daí não é comer uma batata frita, né? Cada pessoa tem um tipo Sim, de sim. regra assim, que são paradigmas que atrasam a evolução da pessoa,
atrasa os resultados, porque não influencia só no acúmulo de gordura, se vai estar em forma ou não. Também influencia no rendimento no trabalho, a capacidade, na vida social, a capacidade de se sentir feliz, se sentir em paz, ansiedade, enfim. É um problema de diversas esferas, mas principalmente é um problema de tomada de decisão. Você saber tomar a decisão correta na hora que deve ser tomada aquela decisão. Faz sentido? Faz muito sentido porque é bem isso, né? Uma situação dessa, a pessoa se sente com a autoestima baixa, não tem uma vida social muito ativa, ela mesma acaba se isolando e é realmente necessário esse momento que ela fala, não é agora que eu vou resolver isso, Tanto né? é que a minha consulta, ela dura cerca de 2 horas. Tem uns pacientes que vai 3 horas de consulta. E eu falo de comida e alimentação durante 20 minutos. 20, 30 minutos. Atividade física e alimentação são variáveis nesse problema muito importantes. Serão as ferramentas que a gente vai usar para conseguir diminuir o peso da pessoa. Mas essa outra parte que está no mundo dos valores, algo abstrato, é muito mais importante. Por isso que a minha consulta de 2 horas, a menor parte é sobre comida e alimentação. E hoje, doutor, o que você acha que são os fatores assim que causam mais obesidade? Porque muitos casos vêm desde a infância mesmo, né? Hoje, assim, eu acho que assim da nossa geração para a geração de agora, a geração agora tem mais. A gente fala muito isso, mas não tinha tanto fast food, não tinha tanta bobagem, não tinha tanto acesso, né? Você vê que tem algum fator específico que a pessoa sofre mais com sobrepeso, obesidade? Tem alguma coisa que a pessoa tem esse aspecto assim? Olha, essa resposta é infinita, tem muitas camadas. Vou dar um exemplo. Lembra da pirâmide alimentar? Sim. A base de grãos, daí vegetais, lá em cima um pouco de proteína. Então, erroneamente, a gente, por instinto, a gente pensa que aquela pirâmide foi feita por cientistas que avaliaram o que era o melhor para a saúde do ser humano, logo vamos estimular esse padrão alimentar. Aquela pirâmide, na verdade, a construção dela é geopolítica. Pense, se petróleo é motivo de guerra ao redor do mundo, imagine comida. Então, nessa commodity comida, existe uma cooperação global. Só que para se auxiliar que tenha segurança alimentar para o máximo número de pessoas ao redor do mundo, também há um movimento de estimular o padrão de consumo. Então, aquele padrão de consumo da pirâmide alimentar, o principal motivo dele não é saúde, mas sim estabilidade alimentar para a população do planeta. É excelente para a nossa espécie, mas não necessariamente vai ser bom para o indivíduo. Porque o indivíduo, ele não precisa mais grãos, ele precisa mais proteína. Vai ter mais músculo, vai ter mais disposição, o cérebro vai funcionar melhor, não precisa usar suplemento de creatina, porque tem muita creatina na carne que ele consome. Então, acredita-se que esse padrão alimentar da pirâmide, que foi pregado até cerca de 2015, 2016, é um dos principais responsáveis pela obesidade moderna. Tanto é que nos países desenvolvidos, já mudou, inclusive no Brasil, hoje em dia não se usa mais a pirâmide alimentar, se usa um modelo de um prato composto, aquilo que todo mundo sabe, mais ou menos metade, uma porção de salada, uma porção de carboidrato, meia porção do prato de proteína, que já é muito mais saudável e vai provavelmente ajudar a diminuir esse padrão de obesidade. Mas veja que interessante, é algo que todas as crianças do planeta Terra foram ensinadas a fazer, e é uma causa de obesidade. Então, eu só falei de uma coisa, e olha que problema gigantesco. Sim, ó, como é abrangente o que é de uma questão só. As pessoas esquecem que alimento tem interesse político por trás. Tem até uma frase de um dos maiores táticos militares, que é o general von Clausewitz, que ele fala que aquele que controla o estoque de comida de uma nação controla o povo. Porque realmente água, oxigênio e alimento
são os três principais alimentos que o corpo precisa. Então, a gente esquece disso. Então, por isso que, mesmo a gente sabendo do problema da obesidade, você liga a televisão, é comercial de fast food, comercial de um monte de alimento que é pobre em nutriente, mas extremamente rico em energia, justamente para disponibilizar energia barata para nossa espécie, por segurança alimentar. Exatamente. Eu sei que é muito difícil, assim, mas se pudesse, é uma dúvida minha, sabe, doutora, assim, em particular. Eu vou ser bem franco com você. As pessoas acham que eu me alimento, assim, pela minha aparência, pelo meu biotipo, que eu me alimento super bem. Na verdade, eu tento me policiar e me alimentar melhor por causa do meu filho, porque a gente tem que Sim. alimentar correto. Mas eu sou muito assim, eu gosto muito de fast food, isso eu tenho, e o corpo da gente fala, né? Eu brinco que o corpo da gente fala quando você come muita bobagem, muito fast food, muita gordura, né? Que você não come regradinho. Mas hoje, assim, se pudesse nominar, assim, dar um top 3 dos piores alimentos hoje que as pessoas Polêmico, consomem. hein? É polêmico porque... Na sua visão, deixar claro, né? É polêmico. É polêmico? Não, eu não vou falar necessariamente dos piores, mas coisas que me chamam a atenção. Batata palha. 100 gramas de batata palha são cerca de 470 calorias. Quase mais que um cheeseburger, dependendo de como você fizer o cheeseburger. E ela é apenas um temperinho ali do que você vai comer, né? Ah, vou comer um cachorro quente, põe batata palha. Então, quando eu comia estrogonofe, batata palha. Mas é rios de batata palha. Sim. Então, por exemplo, vou pôr batata palha no meu cachorro quente. Dependendo do quanto você colocar, é quase um cachorro quente dentro de um cachorro quente. Sim. Isso vai ajudar a estourar qualquer dieta. Bacon. 3, 4 fatias de bacon também. É quase como, dependendo do tamanho da fatia, é quase como se estivesse colocando um cheeseburger dentro do cheeseburger. A gente não tem essa visão quando usa um bacon, mas energeticamente é praticamente isso. Daí os embutidos, que podem aumentar o risco de câncer, além de também ser uma bomba calórica, aquelas linguicinhas fininhas, assim, 2 linguiças daquela é um prato de feijão, arroz e carne, quase. Olha só. E não alimenta, você come 4, 5 linguiças. Come e aquilo não te sustenta. Não dá saciedade, né? Perfeito, isso. Puxa, que mais? Os doces são muito densos de calorias, com poucos nutrientes. Eu, particularmente, não gosto dessas receitas fitness. As pessoas usando whey protein, vou fazer um bolo proteico. Dependendo do que está fazendo, é perversão alimentar da mesma forma. Não é porque tem proteína que esse bolo tá de figas, né? Passe livre. Tem proteína. Está compensando de outra forma. Daí o que eu escuto dos pacientes quando eu oriento sobre isso, puxa, mas é para matar aquela vontade de doce. Mas tem formas mais saudáveis, mais eficientes de matar a vontade de doce do que você comer algo que é tão calórico quanto um bolo de confeitaria, mas ele é um lobo em pele de cordeiro que você acha que está arrasando, como os pacientes falam, eu acho que eu estou arrasando, mas eu não estava, né? Não estava arrasando. Com certeza a maioria que chega lá, até no consultório, fala isso, meu Deus, estava fazendo tudo errado. Não, é que assim, um pouco equivocado, né? Como é alimentação, a gente não pode falar, né, tá errado. Só que existem maneiras melhores de tentar extrair qualidade de vida junto com a alimentação. Porque a alimentação é um dos principais pilares de uma vida de boa qualidade, né? Sem dúvida, né? Faz parte do nosso dia a dia, não tem como, né? E assim, hoje eu acompanho ali tuas redes sociais e as redes sociais aí do doutor está na telinha, mas hoje, assim, eu vejo que também você direciona muito, tem pacientes como atletas, fisiculturistas, pessoal também dessa parte mais, e claro, né, num padrão assim, mas tem algum caso assim que teve, que talvez não precisa citar, claro, mas assim, alguma coisa que realmente te surpreendeu também pelo teu método, pela tua, né, por toda a tua experiência e aquele paciente foi bem regradinho e te surpreendeu positivamente, além do que você imaginava? Olha, é muito comum,
eu vivo uma vida a cada consulta, sabe? Cada paciente me traz uma história que eu me envolvo de uma forma. O paciente é engraçado, eu até tinha isso antes de trabalhar com isso, né? Ia, sei lá, tava no postinho, chegava lá um paciente, eu tô com piolho, eu já sentia coceira na minha cabeça, tô com dor no joelho, já me lateja o joelho. Eu tenho isso de sofrer junto com o paciente, sabe? Então, toda consulta para mim é especial e eu me sinto tendo falhado hoje, nessa área especificamente, apenas com 4 pacientes. Então, todo paciente acaba me surpreendendo, praticamente todos, né? Praticamente todo paciente acaba sendo uma história emocionante e emocional para mim, sabe? Então, eu tenho essa realização todo dia no meu consultório. Tanto é que eu não me sinto indo trabalhar. Eu me sinto indo para um jogo, sabe? Indo como se eu estivesse indo jogar bola. Para um desafio. É uma coisa que eu adoro. Diário. Uma coisa que eu adoro, porque todo paciente é um momento para eu sentir esse prazer e essa realização. Percebe-se que é como se fosse realmente, eu acredito que faz a diferença do teu trabalho, é visível essa questão do atendimento humanizado, personalizado, de você acolher o paciente, justamente porque você também passou por aquele momento que a pessoa está passando, né? Eu acredito que isso faz a diferença e às vezes as pessoas buscam isso realmente no profissional da saúde e muitas vezes acabam não encontrando, né? Não tem essa proximidade, não tem essa identidade, né, com o profissional, e acredito que o doutor faz isso com muita maestria. Eu também não quero fazer muitas perguntas, mas são dúvidas que eu tenho também, e até, né, com assim, grupos que a gente fala, o que a gente pode falar sobre emagrecimento e tal. Mas se puder, claro, né, cada corpo é um, cada paciente é um, não tem como, né, prestar uma consulta assim, mas se puder dar dicas assim para uma pessoa, uma alimentação saudável, assim, uma dica, assim, principal. Eu não gosto de dica, porque a maioria das pessoas não tem maturidade para lidar com dica. Ela segue aquela uma dica e erra 30 coisas, porque aquela dica deixa ela... Você baseia naquela. Eu já estou fazendo aquilo, então... Entendi. Então, assim, eu vou falar a coisa mais importante, então. Se eu só pudesse mudar uma coisa numa pessoa para deixá-la mais magra, mais musculosa, mais bonita, mais divertida, menos depressiva, menos ansiosa, até mais rica, o que eu mudaria é o horário que essa pessoa está indo dormir. É simplesmente, talvez, o pilar mais importante da vida das pessoas. Porque é durante a noite que você vai regenerar o que precisa ser regenerado, reconstruir o que precisa ser reconstruído, repor o que precisa ser reposto. Por exemplo, o nosso coração precisa descansar. Nosso coração precisa bater mais devagarinho durante a madrugada para ele, entre muitas aspas, descansar. O nosso intestino, ele precisa também de um descanso, ele precisa restabelecer o muco que tem protegendo a camada, ele por dentro, para proteger de invasão de bactéria, danos mecânicos, enfim. E tudo isso é feito durante o sono. O emagrecimento acontece durante o sono. A hipertrofia muscular acontece com estímulos durante o sono. Se você dorme bem, você tem maior quantidade, você consegue repor melhor neurotransmissor, melhorando o tratamento de ansiedade, sintoma depressivo. Não adianta você dizer que está fazendo um tratamento bem feito para ansiedade, mas se você não está dormindo num horário adequado. E as pessoas costumam pensar que o importante é dormir 8 horas. Não é. Todo mundo já foi dormir às 4 da manhã, no dia seguinte dormiu mais do que 8 horas, 10, 12 horas e acordou um trapo. Não é sobre quantidade de horas dormidas, mas sim a qualidade das horas que você vai dormir. E isso vai acontecer com a gente indo dormir num horário mais fisiológico, que é o mais cedo possível. Claro, é difícil ir dormir super cedo, 7, 8 horas da noite, mas também não é tão difícil ir dormir antes das 10. É totalmente possível. Olha, eu fiquei de boca aberta com essa resposta. Primeiro que eu não esperava essa resposta e segundo que parece que foi para mim essa resposta, porque eu durmo super tarde, é bem isso que o doutor falou. Bom, então já aproveitando... a entrevista já... Então assim... Como um jeito fácil de consertar isso não é indo dormir mais cedo, é acordando mais cedo.
Coloca o despertador que seja 30 minutos mais cedo. De manhã até pode tomar um café, mas evita tomar um café preto à tarde, evita tirar um cochilo, como um bom adulto arca com as consequências da decisão. E de noite, naturalmente, você vai estar com mais vontade, maior propensão a ir dormir cedo. E daí, né, age com disciplina, desliga tudo, pega e deita e tenta dormir. Impressionante, olha. Mas é. Adorei nosso bate-papo, doutor. Eu sei que tem muito assunto ainda, mas a gente também tem, né, esse tempo aqui. E sei que nós teremos outras aí, quem sabe, entrevistas falando sobre outros tópicos aí da tua área. Obrigada. Eu que agradeço, obrigado. É isso, pessoal. Hoje o assunto foi emagrecimento com o Dr. Ranier Berger, um assunto muito esclarecedor, falando sobre emagrecimento. Adorei essa entrevista. Tá aí as redes sociais do doutor, você pode seguir e acompanhar. Mande aí suas perguntas também, que a gente vai respondendo nos comentários. É isso, até a próxima.